Ser rejeitado dói. Dói porque fomos programados biologicamente para buscar aceitação. Nosso cérebro ancestral associa rejeição ao risco de exclusão social. E no passado, exclusão significava morte. Hoje, não morremos literalmente, mas ainda sentimos a mesma dor primal quando somos deixados de lado, ignorados ou desvalorizados. Essa dor é real. E por isso, ela nos afeta mais do que admitimos, mesmo em silêncio. Você pode ser um adulto forte, independente, racional, mas ainda assim vai sentir aquele aperto no peito quando não for escolhido, lembrado ou valorizado. E está tudo bem. Isso não te faz fraco, te faz humano. Mas é nesse ponto que entra o despertar estoico. Porque uma coisa é sentir a dor da rejeição, outra é viver preso a ela, moldando sua vida para evitar que ela volte a acontecer. O problema não está em sentir, está em se submeter. Quando você começa a agir com base no medo de ser rejeitado, você se perde, passa a dizer sim quando quer dizer não. Passa a se calar quando algo te machuca. Passa a se vestir, falar e agir tentando agradar, tentando caber, tentando ser aceito. E tudo isso, no fundo, é uma traição silenciosa contra si mesmo. A rejeição dói. Mas se esconder de quem você é dói mais. A alma adoece cada vez que você escolhe agradar ao invés de se respeitar. Cada vez que você se abandona para não ser abandonado. Cada vez que você sufoca sua verdade para manter por perto quem só te aceita sob condições. Isso não é conexão. Isso é dependência. E onde há dependência, não há liberdade. O estoico entende que ser rejeitado não diz sobre o seu valor, mas sobre a expectativa do outro. Quando alguém te rejeita, não está dizendo que você é pouco, está apenas revelando que você não se encaixa naquilo que essa pessoa esperava. E tudo bem, você não foi feito para ser encaixado, foi feito para ser inteiro, e ser inteiro exige coragem para decepcionar. Você vai decepcionar, vai frustrar, vai ser mal interpretado, vai ser deixado de lado, e isso faz parte do caminho, porque quanto mais você se alinha com sua verdade, mais você se distancia da necessidade de agradar, e isso assusta os outros, mas principalmente a parte de você que ainda busca aprovação, como quem busca oxigênio. Essa parte precisa ser curada. Curar-se da necessidade de aceitação é um processo. Envolve desapegar-se da ideia de que seu valor depende do que os outros pensam. Envolve suportar o desconforto de não agradar, de ser mal visto, de ser julgado, de ser rejeitado. Mas quando você passa por isso e sobrevive, você descobre algo valioso. Você não precisa da aprovação que achava indispensável. Esse é o início da liberdade. A liberdade de não precisar impressionar, de não precisar se explicar, de não precisar se encaixar em grupos, estilos, padrões. Você começa a se mover por convicção, não por carência. Começa a falar com firmeza, não com medo. Começa a se vestir, agir e existir como quem sabe que não precisa de aplausos para ser autêntico. Ser rejeitado dói, mas se abandonar para evitar rejeição dói mais. O estoico escolhe a dor que fortalece, não a que enfraquece. Ele entende que cada não que recebe é uma chance de reafirmar o próprio sim. Cada porta fechada é um lembrete de que há caminhos que não eram para ele. E tudo bem. Ele não força, ele flui, ele honra sua verdade acima da conveniência. Muitos vivem tentando conquistar o mundo e acabam perdendo a si mesmos. Estão tão preocupados com a imagem que esquecem da essência, tão focados em serem aceitos que se esquecem de se aceitar. A rejeição se torna um fantasma que guia todas as decisões. Mas quando você encara esse fantasma de frente, ele se dissolve, porque ele nunca foi real. Era medo. O medo alimenta a necessidade de aceitação. E quanto mais medo você tem, mais refém você se torna. Refém da opinião alheia, dos olhares, dos comentários, dos silêncios.
A liberdade só nasce quando você aprende a ser mal interpretado sem perder a paz. Quando você entende que nem todos vão gostar de você e que isso não diminui seu valor em nada. Quem se conhece profundamente não implora por reconhecimento. Ele caminha com firmeza, mesmo quando ninguém o aplaude. Ele fala com integridade, mesmo que discordem. Ele é leal à sua consciência, não ao desejo de ser querido. Porque ele entendeu. A verdadeira aceitação começa de dentro. E quando você se aceita, a rejeição do outro perde o poder. Pare de se moldar para caber. Você não é peça de quebra-cabeça. Você é o universo. E o universo não se encaixa. Ele expande. Ser rejeitado faz parte da jornada de quem escolhe viver com verdade. E viver com verdade exige sacrifícios, exige coragem, exige dizer não mesmo tremendo, exige ficar só em vez de mal acompanhado, exige firmeza quando tudo pede submissão. Seja você mesmo, mesmo que isso custe a companhia de quem não te valoriza. Seja você mesmo, mesmo que isso signifique andar por caminhos solitários. Seja você mesmo, mesmo que o mundo diga que você está errado. Porque no fim do dia, a única companhia que nunca te abandona é você. E viver em paz com quem você é vale mais do que qualquer aceitação externa. Ser rejeitado dói, mas quando você entende o seu valor, a dor não te define, ela te transforma, ela te fortalece, ela te purifica, e então você percebe, não era sobre ser aceito, era sobre se libertar. A liberdade de ser quem você é, mesmo que isso incomode, mesmo que afaste, mesmo que doa, porque pior do que ser rejeitado é nunca ter sido verdadeiramente você. A maior armadilha da rejeição é nos fazer acreditar que precisamos mudar quem somos. Mas mudar por medo não é evolução, é autotraição. Você não precisa ser mais extrovertido, mais bonito, mais simpático. Precisa apenas ser mais verdadeiro. E a verdade, mesmo quando solitária, é sempre o melhor caminho. Porque ela te mantém inteiro. E ser inteiro vale mais do que ser aceito. Se você precisa fingir para ser aceito, então não é você que está sendo aceito. É uma versão fabricada, uma máscara, um personagem. E viver assim é sufocante. É como estar em um palco 24 horas por dia, esperando aplausos que nunca serão suficientes. A verdadeira aceitação começa quando você tira a máscara e, mesmo sem plateia, escolhe continuar sendo quem é. A rejeição é uma oportunidade de se conhecer melhor. Ela revela onde ainda há feridas, onde ainda há insegurança, onde você ainda acredita que precisa do outro para se sentir suficiente. E esse é o ponto de virada. Quando você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, você se cura. A cura é interna. A validação que importa nasce de dentro. Muitos evitam a rejeição a qualquer custo, mas o preço disso é alto demais. Você passa a viver sob censura constante, medindo palavras, gestos, decisões. E aos poucos se esquece de quem era antes de tentar agradar o mundo. O estoico rompe esse ciclo. Ele diz: que pensem o que quiserem, eu permanecerei fiel à minha consciência. E essa fidelidade é liberdade. Você não é o que os outros pensam, nem o que dizem, nem o que esperam. Você é o que você escolhe ser apesar disso tudo. A rejeição não tem o poder de definir sua identidade, a menos que você entregue esse poder. E quando você para de entregar, você começa a se reconstruir, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, até se tornar inabalável. A vida real não é sobre ser aceito por todos. É sobre ser verdadeiro com alguns. E, acima de tudo, consigo mesmo. Quem vive para ser amado por todos acaba sendo ninguém. Mas quem vive em paz com a própria consciência se torna alguém que o mundo não pode ignorar. Porque a autenticidade tem força, tem presença, tem um tipo de brilho que não se apaga. A dor da rejeição é temporária.
A dor de se abandonar é permanente. Escolha com sabedoria. Escolha a dor que te fortalece, não a que te enfraquece. Escolha ser mal interpretado e livre, em vez de aceito e aprisionado. Porque no fim, o que permanece é a paz de ter vivido como quem era, e não como esperavam que fosse. Isso é poder. Isso é estoicismo. Nem todo afastamento é perda. Às vezes é proteção. Às vezes é limpeza. Às vezes é o universo tirando do seu caminho o que não era compatível com sua verdade. Não lamente tanto a rejeição. Agradeça. Ela te livra de ilusões. Te mostra onde não há reciprocidade. Te devolve a si mesmo. E se reencontrar vale mais do que qualquer aceitação forçada. Você veio ao mundo para ser inteiro, não metade. Para ser livre, não moldado. Para ser luz, mesmo quando os outros preferirem a escuridão. Seja firme, seja verdadeiro, seja você. A rejeição vai vir, mas a força de quem se conhece não se quebra. Ela apenas se refina, se purifica, se fortalece, e um dia você vai olhar para trás e agradecer por ter sido rejeitado. A rejeição foi o início da sua libertação. Ela te empurrou para dentro, te levou ao centro, te fez encontrar um amor que não depende de ninguém, o próprio. E esse amor é a base de tudo, de toda força, de toda coragem, de toda paz. Quando você se ama o bastante para ser rejeitado e continuar firme, então você venceu, não o outro. Venceu a si mesmo. Não tenha medo de perder quem não te valoriza. Tenha medo de se perder tentando agradar. O estoico sabe que viver com verdade exige sacrifícios. Às vezes, isso significa caminhar só, mas é nesse silêncio que a força nasce. É na ausência de aplausos que a convicção se consolida. E é na rejeição que o verdadeiro eu se revela. Fortaleça essa base, cuide dela, construa sobre ela. A rejeição não é o fim, é o começo, é o portal que separa a ilusão da autenticidade. Quando você atravessa esse portal com coragem, descobre que não precisa mais se provar, nem se justificar, nem se adaptar. Descobre que viver em paz consigo mesmo vale mais do que qualquer aprovação externa. E essa paz é rara, por isso é tão poderosa. É ela que sustenta sua jornada. Escolha todos os dias ser fiel à sua verdade, mesmo quando custar carinho, mesmo quando vier acompanhada de silêncio, mesmo quando parecer solitário. A fidelidade a si mesmo é a fundação de toda liberdade. Rejeições virão, mas elas não te derrubarão se você estiver inteiro. Quem se apoia na própria consciência nunca cai. Pode até balançar, mas não quebra. As maiores dores escondem os maiores tesouros. E a rejeição, quando bem entendida, é uma das mais preciosas mestras. Ela te ensina a voltar para casa, a habitar seu corpo, a respeitar sua história, a reconhecer que não precisa de ninguém para validar sua existência. O mundo não precisa te entender para que você siga, basta que você se compreenda. Isso é o suficiente. Não mendigue presença. Não implore por atenção. Não negocie sua essência em troca de migalhas emocionais. A rejeição é o filtro que separa o que é real do que é necessidade. Que ela te purifique, que ela te liberte, que ela te torne tão inteiro que mesmo sozinho você se sinta completo. Porque é isso que você é, completo. E ninguém pode tirar isso de você. Se essa mensagem falou com você, se te ajudou a enxergar a vida com mais clareza e força, então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Aqui a gente fala de verdade, de estoicismo e de liberdade emocional. Sua presença aqui fortalece essa missão. Então já sabe, curte, comenta e vem com a gente nessa jornada.